Oi, sexta-feira, 26 de junho de 2020, meio-dia e um na Bahia. Tudo bem com você? E aí, hoje a gente vai conversar com a deputada estadual do PCdoB, Olívia Santana. Bater um papo com ela sobre política, sobre a disputa eleitoral para a Prefeitura de Salvador. Vamos conversar sobre o panorama político nacional, um bocado de coisa, tá certo? Como é que vocês estão? Se cuidando? Continuam em casa? Conta pra gente o que é que vocês têm achado das nossas lives aqui na tribuna. Olívia já tá aí, vamos conversar. Conectando. Deputada! Olá, Fã! Seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, querida. Tudo bem? E você? Como é que você está essa situação tão atípica, Nova. né? Se Que nós estamos reinventando, né? vivendo A a gente não pode pandemia. parar, né, deputada? A gente tem que Com seguir. certeza, com certeza. A gente tem que seguir em frente. Com certeza. Vamos começar conversando sobre sua eleição, a eleição para deputada estadual. É importante que a gente diga que você foi a primeira mulher negra a ser eleita para a Assembleia Legislativa da Bahia, né? Sim, E a sim. gente tem que falar também o número de votos, porque essas coisas a gente celebra. 57.755 eleitores, cidadãos baianos, acharam que você poderia os representar na Assembleia. Agora, é Isso. curioso o fato de que, apesar do seu slogan ser mais do que participação, tem que haver inclusão, é curioso o fato que apenas em 2018, no estado que é o mais negro do Brasil, apenas em 2018, uma mulher tenha alcançado um assento na Assembleia Legislativa da Bahia. Como é que você enxerga essa situação, Olívia? Então, Fã, mais do que curioso, é espantoso, né? É uma coisa que a gente tem que parar e pensar: o que é isso? Que Bahia é essa, não é, que nós estamos? Eu acho que é muito triste, não é? Porque eu gostaria que já estivéssemos num patamar de construção, não é, da igualdade muito superior a esse Uhum. estágio que nós estamos, não é? Mas nós romantizamos muito o Brasil e a Bahia, essa ideia assim de que nós é assim, racistas são eles. Nós aqui vivemos todo mundo miscigenado, estamos numa suposta democracia racial e não é real. As estatísticas, os números da exclusão estão aí para desmentir isso, né? Esse ideário, esse imaginário que uma coisa você almejar, sonhar com e trabalhar para conquistar essa sociedade de igualdade. Uma outra coisa é ficar em negação, fingir que somos iguais e nos protegermos, usar isso como um escudo para não Sim. mexer nas desigualdades. Uhum. Então, nós temos de fato que dizer: olha, não dá para viver assim. Eu fui candidata, eu já fui vereadora por 2 vezes, não é? Quando fui vereadora, eu usava o slogan A Negona da Cidade. Teve gente que dizia assim: Olívia, você vai usar isso, mas você não acha que não tem? E deu muito certo. As pessoas começaram a dizer: poxa, tem mulheres negras na Câmara? Como é que é mesmo isso? A gente conseguiu dar uma sacudida, Sim. despertar, né? Na Assembleia, eu entrei com o slogan Nossa Força, Nossa Voz, que precisa estar presente numa Assembleia de um Estado, principalmente como a Bahia, não é? A Sim. Bahia Negra, a África brasileira, e que não se vê representada, não é? Essa população no espaço de poder de decisão. Eu super agradeço a todo mundo que acreditou, que apostou, não é? Foram negros, brancos, que disseram: pô, chega, vamos parar com isso, vamos apoiar a Olívia, vamos aqui com a Olívia. E eu fico super feliz quando eu vejo nas manifestações, também nos Estados Unidos, o tanto de gente branca que foi junto, que disse: oh, não dá, esse sistema não nos representa, não me representa também. E eu vou Uhum. estar junto com a população negra para derrubar o racismo. É importante isso. Olívia, a gente tem visto, a gente sabe que existe desde sempre o racismo, e o racismo que destrói corpos negros e que destrói a dignidade do negro. Há o racismo estrutural, que se disfarça disso que a gente acabou de falar, que não, aqui todo mundo é misturado.
mas a gente sabe que, sobretudo pela mão do Estado, muitas vidas negras têm perdido a possibilidade de ter futuro, né? Porque tem vidas negras sendo acabadas ainda na sua juventude de formas muito cruéis. Como é que a gente pode combater? De que forma? Como, através da política e reunindo toda a representação da sociedade, como que se pode combater isso que a gente vê todo dia no noticiário? Nós podemos combater denunciando, não é? Uma forma de combater o racismo, denunciar o racismo, não se acostumar, não naturalizar, revendo as práticas, não é? O racismo recreativo, por exemplo, essa coisa de ficar fazendo piadas com as pessoas negras, depois diz assim, que bobagem, eu sou seu amigo, né? Tratando a trabalhadora doméstica como se ela fosse uma parente. O afeto é uma coisa, o respeito, o afeto, mas é preciso entender que a trabalhadora doméstica é uma trabalhadora. Então, ela precisa, sobretudo, uma forma de você expressar o seu respeito a ela é pagar o salário dela, é garantir os direitos dela, é não querer para ela aquilo que você não quer para você. Essa é uma forma de combater o racismo. A violência policial que tira tantas vidas de pessoas negras, precisamos falar sobre isso. E ao falarmos isso, não significa que nós estamos contra a polícia, que nós queremos acabar com a polícia. Sim. Significa que nós queremos mudar, nós queremos transformar essa instituição. Porque não é possível que um jovem negro ele tenha medo da polícia. Ele tem que, ao ver um policial, perceber alguém que está ali também para proteger a vida dele, e não para combatê-lo, para exterminá-lo fisicamente. Uhum. Essa é uma questão muito séria, porque é sim uma atualização dos tempos da escravidão, a forma como a estrutura jurídica e policial é estabelecida no Brasil e nos países que sofreram colonialismo e escravidão, é uma forma de cristalizar duas cidadanias. Uma cidadania branca, que é protegida, não é preservada, e uma cidadania negra, que contra essa tudo pode. Não vamos esquecer que o Brasil é um país que foi de um cinismo em relação à escravidão, que conseguiu fazer, em 1824, uma Constituição inspirada em ideários liberais, embora fosse uma Constituição reacionária ainda, não é? Mas uma instituição que, por ser liberal, não é, pretensamente liberal, ela não incluiu a escravidão. Ela não acabou com a escravidão em 1824 e ela também não incluiu ali a escravidão. Sim. Ficou assim, deixa como está, né? Não vamos mexer nisso. Então, fingiu que nós tínhamos dado um passo importante no que diz respeito ao Estado brasileiro, na direção da liberdade, e deixou essa chaga, essa coisa absurda que foi abominável, que foi o regime da escravidão. E foi a Constituição que mais durou no Brasil. Sim. Durou 65 anos, entendeu? Absurdo. Então é disso que nós estamos falando, em que desde ali o aparato da segurança sempre foi feito para proteger uma elite, não é? Um tipo de gente, e combater e destruir um outro segmento. Quer dizer, a relação com a população negra ali ainda foi regida pelo ordenamento manuelino, pelo Sim. ordenamento filipino, que permitia destruição, garrote, morte, assassinatos, né? Descrevia formas de morte. Um negócio abominável, isso contra os corpos negros. Nós chegamos aqui e essa cultura ela foi atualizada, ela foi modernizada, ela não foi banida. Não é um resquício. É uma coisa que foi apropriada, reelaborada, e o que aconteceu, a morte de George Floyd, não é, que causou espanto nos Estados Unidos, é algo que acontece todos os dias aqui.
Precisou vir de lá para chamar a atenção, né? Para chamar atenção aqui, gente, não pode ser. Com certeza. Você sofre o racismo no seu dia a dia, Olivia? Você tem casos disso no seu trabalho, por exemplo? Você sofre? Você percebe o racismo? Olha, Fã, eu percebo o racismo, principalmente a gente paga, eu converso muito com o Tiamar, né? Que é uma pessoa assim que eu adoro, e ela foi minha estagiária, minha assessora, e hoje eu fico super feliz de vê-la nessa posição que ela está Sim. hoje, né? A gente fala, e ela fala sempre assim, Olivia, é horrível ter consciência, porque a gente sofre, a gente percebe. A gente percebe quando o racismo se apresenta, quando o sexismo se apresenta, quando alguém fala com você de maneira machista e você percebe o machismo, de Uhum. maneira racista e você percebe o racismo, Sim. né? De achar que você não é capaz. Quando eu fui indicada para ser secretária de educação, eu me lembro que um colega meu, vereador, chegou para mim e falou assim: Olivia, você não acha que é muito para você ser secretária de educação? Nossa, é uma pasta muito grande. E eu olhei para ele e fiquei pensando assim: se eu fosse um homem branco, ele me diria isso? Certeza que não, Quantos né? homens brancos ocuparam cargos, né, de alto prestígio na vida pública e na vida econômica, direção de grandes empresas, direção de cidades, prefeitos, não deputados federais, enfim, secretários, ministros, e ninguém chegou para dizer, olha, isso é muito para você, não Sim. é? Aham. Então eu percebo sim, fui vítima de racismo explícito, também, não é, em 2018, aquela situação que aconteceu no Hotel Capixaba, que duas mulheres vieram a mim dizendo que eu estava ali como secretária de Estado e elas diziam que o meu lugar não era ali, era a favela, né? O meu lugar é na favela, eu judicializei, elas foram presas, inclusive, em flagrante, não é? E foram processadas por injúria racial, não é? Sim. E então eu convivo com o racismo todos os dias e me fortaleci para reagir a ele e É o lutar contra ele. caminho, é o caminho, é a força mesmo, é estar fortalecido, né? Vamos falar de eleições municipais. O PCdoB anunciou essa semana a aliança com o PP. E aí eu vou ter duas perguntas dentro de uma. Você vê congruência nessa aliança do PCdoB com o PP de João Leão, vice-governador? E mais, você sai sim como cabeça de chapa, né? Não vou dar spoiler aqui, hein, fã? Esse spoiler não vai sair. Ah, Mas veja só, Van, eu não ah, vejo nenhum problema nessa aliança, né, que nós estamos fazendo, nós do PCdoB, com o PP na Bahia, não é, na cidade de Salvador. É uma aliança que vai construir um programa em torno de um programa para a cidade, da mesma forma que foi a aliança feita por Wagner para governar a Bahia, por Rui Costa para ser eleito e reeleito governador. Então não há incongruência. O fato de estarmos aliados ao PP para a disputa municipal não faz com que eu abra mão dos meus princípios, daquilo que eu acredito que deve ser um projeto para a sociedade, não é? uhum. Eu não me diluo no que diz respeito às minhas concepções na aliança que eu estou fazendo com o PP. O PP topou vir com a gente, compor com a gente. Vamos sim apostar na construção de um projeto para a cidade de Salvador. Eu sou super agradecida, porque em qualquer lugar desse Brasil, considerando o histórico das forças políticas, as disputas eleitorais, elas implicam, não é? Se você não tem maioria, eu não tenho maioria para sair sozinho. Sim. Então, eu tenho que buscar aliados para fortalecer um projeto para a cidade, né? Então, eu admiro muito o governador Rui Costa, o trabalho que ele vem fazendo na Bahia, e sei que ele não tem a mesma concepção que tem o PP, que tem o PSD, que tem outros partidos, né? Quer dizer, o PT, o Partido dos Trabalhadores, vem de uma outra história.
e nem por isso eles deixaram de se unir, se Uhum. juntar para conseguir construir um projeto viável na Bahia. E eu tenho Uhum. certeza que nós vamos fazer isso também em Salvador. Eu super agradeço ao PP por esse passo que deu, o vice-governador João Leão, o deputado Niltinho, um deputado jovem, não é? Um pequeno empresário que está comigo, sim, nessa Agora, aliança. deputada, você tinha anunciado antes, né, lá em janeiro e tal, a sua pré-candidatura. O que mudou para agora estar esse suspense, esse filme ainda que não tem um final? Então, mudou para melhor, não é? Mudou somente no sentido de que este é o momento que nós estamos trazendo os partidos. A minha candidatura firme, forte, consolidada, não é? E nós estamos, assim como nós trouxemos, né, estamos nessa aliança com o PP, nós estamos continuando as conversas com outros partidos. Então, nós temos essa expectativa de irmos às convenções, não é? Com mais partidos. Somos agora o PCdoB, o PP, estamos juntos e acreditamos que temos que fazer mais gestões para trazer mais partidos e aí sim a gente fazer uma configuração da chapa, uma construção da chapa, cabeça e vice, e vamos chegar a anunciar para a nossa cidade como é que vai ser essa composição. Você esperava o apoio lá atrás de Rui Costa? Fez falta chegar esse apoio junto à sua pré-candidatura? Veja só, claro que o apoio do governador é muito importante, mas eu respeito também o projeto próprio do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, que se inscreve numa tática nacional, não é somente aqui, não é? Uhum. Existem outros estados, né, outras capitais, cidades, melhor dizendo, né, em que o PT marchou com outros projetos, com um projeto próprio. Lá no Rio de Janeiro, eles resolveram lançar Benedita da Silva, o Sim. PT está na aliança lá com o Brizola Neto. Então, não vai ser em todas as cidades que nós vamos marchar juntos. E eu mantenho o respeito ao governador, não é? Apoiei o governador desde sempre, Sim. não é? Tenho muito carinho por Rui Costa, desde que eu era vereadora de Salvador. E o fato de não estar com o PT na nossa aliança não muda a qualidade da relação que nós temos com eles. E Uhum. o PCdoB compõe a bancada de sustentação do governador Rui Costa, na qual eu sou deputada. Então, embora o governador tenha a candidata, né, uma candidatura do seu partido, eu entendo que ele não é com a grandeza de um político que tem responsabilidade com a história, não é? Uhum. Não vai abraçar apenas uma candidatura, não é? Ele precisa dialogar com todas as candidaturas do seu campo, Sim. ainda que ele possa ter preferência, óbvio, pela candidatura do partido dele. Mas Uhum. ele terá que levar em conta as candidaturas dos partidos outros que fazem parte, que somam, não é, na sua base aliada. Você é favorável ao adiamento das eleições? Sim, claro, nós temos sim um projeto para a cidade, vamos disputar a eleição em Salvador, mas nós temos, sobretudo, compromisso com a vida das pessoas, né? Sim. Agora é a hora de entendermos a realidade, não ficar em negação da realidade, como faz o presidente da República, infelizmente. Então, o Congresso está caminhando para garantir que essa eleição seja adiada, será certamente em novembro, em 2 turnos, e eu acho que é o mais correto, o mais consequente a fazer, com responsabilidade com a vida do nosso povo. A prefeitura, a gente conversou com o Paulo Souto na semana passada e ele falava sobre a queda na taxa de arrecadação, obras que precisaram ser paradas por conta da pandemia. Então, o novo prefeito, a nova prefeita que vier,
vai encarar um grande desafio, né? Revitalizar a economia, lidar com essa queda na taxa de arrecadação municipal, priorizar obras a serem tocadas. Como que você acredita que vai ser a cidade de Salvador pós-pandemia, pós-eleições municipais? Então, Fã, nós vamos viver um grande desafio, não é? É um desafio para Salvador e para o mundo, porque Uhum. todas as economias foram afetadas pela pandemia. E considerando, inclusive, que a crise econômica ela é de antes da pandemia, ela Sim. se aprofundou na pandemia. Então, por isso que nós estamos com uma equipe técnica, desde já, construindo um programa para a cidade, levando em conta a realidade concreta, não é? A Salvador que virá depois da pandemia, a queda na arrecadação, um orçamento mais curto, certamente, e que nos exige pensar novas estratégias criativas, contar com a inteligência da cidade, a inteligência econômica, política e popular da cidade, não é? Construir mais pontes para garantirmos efetivamente um pacto social em Salvador que nos ajude a superar, ajude a reconstruir a cidade, a economia da cidade, com oportunidades para as pessoas, principalmente para quem mais precisa. Então, não será um desafio fácil, não teremos uma receita mágica, mas Uhum. nós sim capacidade política, inteligência de construirmos sim uma agenda afirmativa para a cidade de Salvador. Eu acredito que a minha experiência na Câmara de Salvador, né, na Câmara Municipal de 10 anos, a experiência na gestão pública, fui secretária de Educação de Salvador, secretária de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado da Bahia, secretária de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, experiência no movimento social, na política, o diálogo é fundamental. Então, nós temos, sim, eu acho que essa trajetória me ajudará mais ainda a enfrentar o desafio que está por vir. Mas eu não tenho medo de desafios. Se eu tivesse, eu nunca teria largado o pano de chão, não é? O trabalho de servente de escolinha e chegado até aqui. Uhum. Cheguei, tive coragem de ousar sem megalomania, mas com a certeza de que nós podemos sim. Pode sim, claro. Mulher, né? É a força da mulher. É a força da mulher, que tem mais carinho, Agora, mais cuidado, com enfim. certeza. Ô, Olivia, como é que você enxerga a aprovação pelo Senado do marco legal do saneamento, né? Que trata da privatização da água e do esgoto aqui no Brasil? É uma medida muito ruim, não é? Porque a água é um bem público. Uhum. Eu acho que o capitalismo, você sabe, eu sou socialista, né? Sou do PCdoB, mas acho assim que o capitalismo no Brasil está chegando a um nível asfixiante. Uhum. Esse desmonte generalizado não faz bem ao país, É não faz verdade. bem ao povo brasileiro. A água é um bem público, é fundamental para a vida das pessoas. Fazer uma lei dessa, né? Com esse objetivo de privatização, a Bolívia, não é? Sofreu tanto com a privatização da água, foi um momento terrível, o povo se uniu, lutou e conseguiu desprivatizar, não é? Vários países que foram nesse caminho tiveram que mudar. Aí você vê o Brasil na contramão. Eu sou contra, não é, essa decisão que foi tomada e entendo que nós temos muita luta ainda pela frente, não é? Apesar de que a lei foi aprovada, nós temos que educar politicamente a nossa população em relação ao que está acontecendo no país, porque não há uma dimensão da vida nacional que não tenha sido atacada por esse governo, não é, do Sim. Jair Bolsonaro, não é? E eu faço aqui uma reflexão com as forças que o sustentam, não é? E com essa justificativa exatamente do pacto de que a agenda econômica do Jair me interessa. Por isso que eu
embora ele seja um fascista, não é? Abertamente, ele tem cada vez mais revelado essa face, o que é um perigo, um risco terrível para a democracia, uma ameaça às instituições, não é? Democráticas, e muitos que apoiam, por exemplo, eu fico assim, pasma quando eu vejo o DEM do prefeito Assemineto, o próprio prefeito, manter o apoio, sustentar esse governo, né? Apoiar medidas privatistas como essa, tendo como foco exclusivo, gente, o interesse econômico, não é? O interesse da acumulação de capital. Isso não é bom. Isso não é bom. Eu não faço parte disso, não acredito nisso, e acho que nós temos que alertar as elites nacionais de que chega, não dá. Essa receita não vai nos levar ao desenvolvimento. Vai nos levar à pobreza, a uma miséria extrema, e eu alerto aos ricos, tenham medo dos miseráveis, porque chega uma hora que não é possível a vida ser sustentada. É preciso caminhar para um pacto civilizatório, desenvolvimentista, que traga oxigênio, que nos abra um caminho de reconstrução nacional, tirar o fôlego, não é? De todo o povo. Dessa forma, deixar apenas que uma minoria possa respirar, não é possível, não vai fazer bem ao país, não faz bem aos estados, às cidades, não é? E nós, portanto, estamos na batalha contra isso. A senhora é favorável ao impeachment? Completamente. Estou aqui expondo uma opinião pessoal. Qual seria, certo? havendo o impeachment, o que é que acredita que virá depois? Então, nós temos uma situação de muita complexidade, porque nós temos um governo militarizado, nós não podemos esquecer quem é o vice do Bolsonaro, e é isso que dificulta que o impeachment possa acontecer, sim. Eu acho que ele já cometeu diversos crimes de responsabilidade. O maior crime, na minha opinião, é essa militarização do Ministério da Saúde, por exemplo, não é? Você hoje não tem um ministro, não tem uma equipe médica, uma equipe técnica com experiência na área de saúde, não tem uma inteligência científica conduzindo o Ministério da Saúde, e o que nós estamos vendo é uma diversidade de mortes evitáveis nesta pandemia, por conta de que nós não temos uma liderança que conduza o país para a vida, para a agenda da vida. Então, eu realmente gostaria de não ter esse presidente. Gostaria que o impeachment acontecesse, sim. Mas nós não temos força política para garantir isso e preservando, não é, a democracia. Eu não acredito, não confio no general Mourão, não é uma saída do Bolsonaro para que o general possa assumir nos marcos democráticos. Esse pessoal que acompanha o Bolsonaro é o pessoal da caserna, né? Aquele pessoal que está ainda muito vinculado à preservação e o resgate do que foi 64, né? Então, é uma parte das Forças Armadas que não tem nenhum projeto nacional decente. Então, nós temos que ter muita preocupação, de fato, com isso. Não é só um desejo, desejo é uma coisa, a realidade concreta é outra, não é? E, concretamente, nós hoje não temos essa condição de fazer uma troca de comando, preservando a democracia e fazendo avançar uma agenda nacional, embora esteja muito difícil conviver num Brasil governado por esse presidente, não é? E esta equipe que ele montou, que é avessa ao país e avessa à vida, que é o nosso único, o nosso bem maior, não é? É o bem da vida. A gente acabou de ter um novo ministro, né? A gente acabou de ver a notícia do novo ministro de Educação, que vem, inclusive, de uma indicação da ala moderada
da ala militar mais moderada ali, que apoia a presidência. Como é que você, que também é da área de educação, pedagoga, secretária de educação, como é que enxerga a chegada do novo ministro? Veja bem, pode parecer cedo para falar, mas eu não tenho grandes expectativas em relação a esse novo ministro, Sim. né? Porque é uma concepção de governo. E o governo tem escolhido pessoas que possam sustentar essa concepção, Fã. Observe que todos os ministros da saúde que sinalizaram minimamente para a pauta da vida caíram, Uhum. porque o governo não aceita, não é? Agora, e na educação não é diferente. Quer dizer, a educação, os dois ministros anteriores foram ministros reacionários, avessos a um ideário de educação democrática, uma instrução que eleve o povo brasileiro, a escola pública, a universidade pública, que se paute pela ciência, não é? Que garanta as ciências sociais, enfim, as ciências humanas, mas as ciências exatas, tudo isso dentro de um ideário desenvolvimentista, que é a pauta que me interessa e que não interessa ao governo. Quer dizer, todos os que chegaram, chegaram com outra concepção, uma agenda terrorista, não é? De cassação, de perseguição de profissionais da educação, de asfixia, da asfixia econômica do MEC, Uhum. de financiamento de projetos importantes, muitas bolsas de estudo das universidades foram cortadas. Então, falando de educação fundamental, de educação do ensino médio, pior ainda, não é? Então, nós temos um descalabro enquanto política educacional acontecendo no Brasil. Não acho que esse novo ministro da Educação vá romper com tudo isso, embora saiam várias informações de que, olha, não é da turma aula vista. Isso Sim. já é um avançozinho mínimo, não é? Agora, o que é que essa área militarizada que fez a indicação dele pretende com ele? Vamos ver, vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Agora, não posso dizer que estou animada, não é, com esse novo ministro, até porque ele foi do FNDE e lá entrou sem fazer nada e saiu sem nada a fazer. Então, eu não acredito que no MEC vai ser diferente. Mas vamos esperar. Né? Vamos aguardar. Qual é a sua análise sobre a gestão de ACM Neto à frente da Prefeitura de Salvador? Então, eu sempre digo, né, que a gestão do ACM Neto é uma gestão que foi feita, que está se desenvolvendo depois de tudo que aconteceu, né, no governo do João Henrique e que deixou a cidade arrasada. Né? Quem chega com o mínimo de compromisso de organizar a cidade, claro que vai ser considerado, não é, um bom prefeito. Né? É essa a questão que eu aqui avalio. Mas eu acho que a gestão de ACM Neto ela não dá conta de um novo pacto social em Salvador. Uma gestão para a cidade de Salvador precisa enxergar a miséria de Salvador, enxergar a pobreza em Salvador. Não achar que pobres, não é, que essa pobreza crônica, não é, que há na cidade, fruto de governos sucessivos, não é, liderados principalmente pela força política que o próprio ACM Neto representa, esse segmento expropriado, excluído que está aí, deva ser apenas utilizada como uma base eleitoral à mercê de manipulações ou de ações cosméticas, não é, superficiais. Nós precisamos, em Salvador, de uma política urbana urgente. Salvador grita por uma política de urbanização de favelas. Isso nunca foi
agenda estruturante no governo de ACM Neto. Salvador grita por uma política educacional inovadora, uma política educacional que aposte na inteligência do nosso povo, que está nos guetos, nos bairros populares, precisando dessa atenção, dessa grande aposta que nós precisamos fazer em oportunidades que eleve efetivamente a qualidade da escola pública municipal, que eleve a atenção básica à saúde em Salvador. Não é possível que as pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, que estão nos bairros populares, né, cheguem sempre num posto e não encontrem o médico para ser atendido, não é? Na fase básica, para evitar que a saúde daquela pessoa se deteriore e ela tenha que bater em hospital. Nós temos que falar sobre essas agendas que são estruturantes, não só da vida, mas de outras possibilidades que se possa construir para a cidade. Né? E eu sempre digo que eu sou pré-candidata a prefeita com esta pauta, com a pauta de tentar construir um novo pacto social em Salvador. Eu não quero usar a prefeitura para fazer mais pelos mesmos, né? Eu acho que a gente tem que abrir oportunidade, ter uma política cultural para Salvador, não é? Que incorpore largamente essa força criativa que o nosso povo tem, que não queira apenas sustentar contratos milionários para uns, sem dar oportunidades efetivas para outros. Então, a inteligência laboral que nós temos na cidade, não é? Muitas trabalhadoras, muitos trabalhadores, microempreendedores que se viram para poder se reinventar, sobreviver todos os dias. Eu acho que a receita de novas oportunidades, novas possibilidades de crescimento para Salvador está no próprio povo da cidade, que sempre foi subestimado, apartado das decisões políticas, não é? Das escolhas prioritárias que um governo pode fazer, que um governante pode fazer. Nós vemos aí quantas pequenas empresas nós temos em Salvador, quantos microempresários nós temos em Salvador que não têm oportunidade. Quando você vê os contratos da gestão do prefeito, sempre há uma coincidência de que esses contratos são sempre ganhos por amigos do prefeito, parentes do prefeito, e aí a gente vai deixar esse ciclo ad infinito. Eu acredito tanto na força do povo, na possibilidade de estabelecer uma nova estratégia de desenvolvimento econômico, social para a cidade de Salvador, que na qualidade de filha do povo, eu me atrevo sim a ser candidata a prefeita e mostrar que é possível fazer diferente daquilo que está sendo feito e a cidade ganhar mais com isso. Né? Tá dito, tá dito. O spoiler, tá vendo? Tá dito. Candidata a prefeita. Isso, com certeza. Agora, Olívia, você é filha de uma empregada doméstica, você é filha de uma empregada doméstica e de um marceneiro. O que é que Sim. essa Olívia lá de trás, que foi criada por duas figuras simples, né, que enfrentaram a pobreza e a batalha desde sempre, o que é que essa Olívia lá de trás deu para essa Olívia de hoje? A régua e o compasso. Aquela Olívia lá de trás me deu essa condição de enfrentar tudo que eu enfrento no mundo político, um mundo hostil, muitas vezes, não é? A presença das mulheres, a presença das pessoas negras, a presença das pessoas pobres, não é? Porque a política no Brasil sempre foi desenhada como um ambiente exclusivo das elites econômicas, e nós estamos aqui dizendo, né, colocando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa presença ativa para furar barreiras, para quebrar barreiras. Por isso eu acredito que é possível, sim, não me fortalecer dessa trajetória, de tudo que eu aprendi com a minha mãe, de tudo que eu aprendi, a decência
não é? Que ela me ensinou, e eu entro na política com ela, não é? As pessoas que subestimam muito os pobres, gostam muito de associar a imagem das pessoas pobres à marginalização, e nós sabemos sim que na favela, na periferia, tem muita gente boa, a maioria é trabalhadora, é batalhadora, e Claro. eu aprendi a batalhar desde cedo, a trabalhar desde cedo. Eu trabalho desde 14 anos de idade Foi o para estudo que lhe trouxe sobreviver, até aqui, porque eu acho né? curiosa a sua história, quando você, através dos livros emprestados da dona da escola onde você trabalhava, sem fazer cursinho, é isso que lhe faz, então, entrar para a faculdade de pedagogia. Então, foi o estudo que te trouxe até aqui? Com certeza, o estudo, fã, associado à perseverança, à resiliência, me trouxeram até aqui, porque não é fácil. Não é fácil você fazer faxina, trabalho braçal, é um trabalho muito cansativo. As pessoas que são trabalhadoras domésticas, que são serventes, sabem do que eu estou falando. De você ir lavar chão, limpar, e ainda de noite você tomar um banho, 6 horas da noite, não é? Sair correndo da escola que você trabalha como faxineira e ir para uma outra escola, sentar no banco escolar, estudar sem cochilar, Uhum. anotando com atenção para aquilo que o professor está fazendo. E eu fiz isso a minha vida toda, não é? Eu estudei quando eu ouvia lá os módulos escolares da filha da minha patroa, e eu me lembro que tinha uma sala de piano, que Dona Letícia, ela dava aula de piano naquela sala, lá na Escola Universo do Guri. E tinha uns módulos de cursinho. Eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, mas cursinho naquela época não tinha quilombos educacionais. Então você tinha que pagar para fazer. Eu nunca ia ter condição daquilo. Então eu pegava o módulo velho da menina e eu ficava estudando ali. Eu fazia várias lições, né, no meu caderno e fui me virando. E eu fiz vestibular e passei de cara, não é, de primeira, para o curso de pedagogia, que foi a maior e mais emocionante. Sempre que eu lembro disso, eu super me emociono, porque É porque é lindo. isso para mim tem um valor que as pessoas não É. entendem, entendeu? Não tem. Quando eu conto, falo dessas coisas, não é por uma questão de vitimismo. Jamais. Eu gosto de falar, porque eu sei que tem um monte de meninas negras que não são da minha geração, são meninas que estão chegando agora, que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi lá atrás ainda, gente. É demais. Então, essa foi a grande chave, fã, para eu dar uma virada total na minha vida entrar na universidade. Não foi fácil, não é fácil. Mas lá eu encontrei o movimento estudantil, eu me meti em defesa de universidade, eu fui entender o que era a importância de uma universidade pública para mim e para as outras pessoas, né? E eu fui me juntar, meninos negros, meninos brancos, populares, todo mundo lutando junto em defesa da UFBA, da universidade, entendeu? E tudo que veio depois resultou disso. Sim. Se eu tivesse desistido, sucumbido ao cansaço, à exploração, a essa ideia de que ó, mulher preta é para lavar, passar e cozinhar mesmo, eu não estaria aqui para contar essa história. Sim. Então, eu acredito muito em mim e acredito muito nas pessoas que têm a minha cara, que têm a minha trajetória. Eu acredito que a gente é gente boa, é gente do bem, Sem e a dúvida. gente está aqui nos quatro cantos da sociedade e também sim na política para fazer mais por todo o povo. Você tem uma filha. Tenho. É isso. Você diz que seus pais lhe deram régua e compasso. Você já dá a ela essa régua e esse compasso? Como é que é a sua? Você inspira a sua filha a sonhar, a ir à luta atrás daquilo que ela crê? Com certeza, minha filha é exatamente isso que está na sua pergunta. A minha filha é muito determinada, muito estudiosa. A minha filha come livros, né? Outro dia ela me chamou assim, aqui na quarentena, né?
E ela falou assim, minha mãe, venha ver, corre. Eu fui correndo pro quarto dela, que geralmente tá uma bagunça, pronto, falei. E ela falou assim, e ela estava limpando tudo, arrumando as estantes de livros, que aqui em casa tem livros na casa toda, nossa Uhum. casa parece uma biblioteca. E ela falou assim: olha como tá linda, minha mãe, essa imagem dos livros limpinhos, todos arrumadinhos. Ai, minha mãe, essa cena de contemplar livros é uma coisa que eu amo. E eu fiquei tão feliz com É, aquilo que imagine, ela não está aqui elogiando uma bolsa de marca, uma calça de sim. marca, essa frivolidade, não é? Essa coisa efêmera que muitas vezes as pessoas têm quando chega na classe média, só é bacana se tiver um carro de luxo, se tiver um monte de coisa, né, que o consumismo está empurrando para você Sim. ter e acumular. E eu fico olhando ela assim, eu falo, pô, consegui, gente. Mexe com Eu, você, Olivia, a realidade de sua filha ser tão distinta da que você teve? com certeza, mexe sim. Eu fico feliz de eu ter tido uma realidade, mesmo que dura, melhor do que a minha mãe, a realidade da minha mãe. Minha mãe hoje não tem um familiar, não é? Eu nunca conheci ninguém da parte da minha mãe, porque minha mãe foi dada, foi entregue, era de uma família muito pobre, em Jiquiriçá, não é? Em Mutuípe, não é? Aliás, e ela foi dada para uma família que veio para Salvador e ela nunca mais teve contato com a família dela. Ela vivenciou uma situação de trabalho escravo concreto. Minha Uhum. mãe não tem carteira assinada, nunca teve, não é? Nunca teve nenhuma indenização, trabalhou como doméstica, analfabeta a vida inteira e teve 8 filhos, 5 se foram. Nós somos 3 sobreviventes hoje, não Uhum. é? Sobrevivemos à miséria, à vida dura e estamos aqui, não é? E hoje eu dou à minha filha uma vida melhor do que a vida que eu tive e a vida que minha mãe teve. Só que eu não quero somente isso para minha filha. Eu quero que as meninas que estão no Vale das Pedrinhas, na Avenida Peixe, no subúrbio de Salvador, esse mar de meninas negras, acreditem, né? Que essas meninas acreditem que elas podem ser mais do que são. O sistema não quer, mas Uhum. nós temos que lutar contra esse sistema racista, excludente, não é? E que coloca a lógica do lucro acima da lógica do bem-estar e da vida das pessoas. É nisso que eu acredito. Por isso eu luto contra o racismo, contra a pobreza. Né? Minha vida é uma luta só. É assim que é Mas a bom. gente tem resultados importantes. Tem Né? muita gente que precisa dessa luta, deputada. Então, é importante que você seja uma dessas que lute por tanta gente oprimida que não tem voz. Agradeço a sua Com certeza. participação, viu? A gente está terminando. Agradeço muito a disponibilidade. Continue nos inspirando. Um abraço. E Obrigada. Obrigada a a você gente também. conversa ainda mais para frente. Assim que as coisas forem colocadas à mesa, as candidaturas forem oficializadas, a gente volta a conversar. Com certeza. Estamos juntos. Abraço. Abraços virtuais para você, querida. Obrigada Saúde, viu? para Muita todos força. nós. Tchau, tchau. Ah, Tchau. Aí, conversamos com Olívia Santana, deputada estadual pelo PCdoB, teoricamente pré-candidata à Prefeitura de Salvador, preferiu não revelar, mas a conversa foi mostrando que sim, parece que sim. E é isso, minha gente. Na terça-feira que vem, dia 30 de junho, a gente conversa com a Major Denise, pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PT. Tá certo? Continuem se cuidando. Manda para a gente comentários sobre o que vocês estão achando, sugestão de pauta. Quero mandar um beijo para Juliana Ribeiro, que apareceu aqui. Um beijo para você, Ju. Tudo de bom para sua filhota. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.